Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A palavra de Deus nos diz que aqueles que esperam no Senhor voam alto como as águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam, né? Porque a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Nós devemos vigiar e orar sem cessar, sem desfalecer. Jesus ensina seus discípulos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, ele conta uma parábola justamente sobre isso, para não desfalecer, porque aquele que tem fé, aquele que está em Cristo e Cristo em nós, ele não confia na força de seus braços, pelo contrário, ele é humilde e manso, de coração, assim como o Mestre. E ele vem e nos renova todos os dias, Aquele que tem ele nos purifica de toda imundícia. Nós praticamos o amor ao próximo, como nós zelamos do nosso próprio corpo, Ora, se nós temos a fé, a verdade em nós temos que zelar de nós mesmos, O corpo nosso é o templo. E Jesus nos dá essas virtudes necessárias, tanto para que a gente tenha fé, como para que Ele habite em nós. Longanimidade, Ele renova as nossas forças a todo dia. Ele nos dá mansidão, domínio próprio, nós usamos de piedade, de misericórdia. Como Ele nos disse ontem, nós praticamos a verdade, Embora também Ele, na sua imparcialidade, nos participou da ciência do mal, mas nós somos libertos, nós somos curados, sarados através daquele sacrifício. E daqui em diante cabe a nós praticar o bem. Embora o mal nos apresenta toda hora, nós desviamos dele, Nós andamos em retidão. Não temos que ficar desviando para a direita, para a esquerda, para caminhos que outrora nós andávamos. E em relação a orar sem cessar, Jesus ali nesse evangelho lhes conta uma parábola de um juiz e de uma viúva, Aquele juiz, ele não tinha sabedoria, porque a Bíblia diz que ele não temia a Deus e muito menos atendia às necessidades dos homens, porque aquela viúva pedia para que ele julgasse, uma causa contra o seu adversário, mas ele nem dava atenção para a causa daquela viúva. Mas aquela viúva perseverou, ela insistiu. E por fim, aquele juiz, que a Bíblia relata que ele era, como ele não temia a Deus, ele não tinha fé, nem tampouco, tinha sabedoria também, que é o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. Mas pela insistência daquela viúva, ele falou: para que ela não me importune mais, eu vou julgar a causa dela. E julgou, E Jesus disse: atentai para a resposta do juiz iníquo, Jesus, ele nos ensina,
ainda que julguem tarde, né? Nós devemos perseverar, insistir em oração. Porque Jesus disse, né? Na verdade vos digo que depressa o meu Pai julgará a vossa causa. Ali também diz, por acaso quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Diz que vai ser como os dias de Noé, né? Aquele que estiver em cima do telhado, não desça. Ai das mulheres grávidas. Então, amados, nós temos que ficar vigilantes, né? Nós temos que compreender a palavra. Ontem Jesus nos falou do discernimento. O discernimento foi concedido a Ele, e Ele concede esse discernimento àqueles que são chamados, àqueles que são escolhidos, aqueles que a palavra de Deus nos diz que daquele dia e daquela hora nem o Filho, nem os anjos sabem a não ser o Pai, mas todo aquele que fazer a vontade do Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Todo aquele que fazer a minha vontade é meu amigo. E eu confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Nós temos que ficar vigilantes, porque a Bíblia também nos diz que, assim como ali na primeira batalha no alto dos céus havia anjos disfarçados de luz, assim como ali aquele anjo de luz disfarçado usou Eva para enganar Adão, assim é nos dias de hoje. Assim como um utilizou Caim para matar Abel, né? Mas o fim deles é o mesmo ali da primeira batalha. Eles caíram por terra, né? E todo aquele que é escolhido, todo aquele que é enviado, que é chamado para fazer a diferença, né? Para seguir na verdade, porque a Bíblia diz que nós não devemos andar conforme o mundo. Nós estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos. Nós não podemos andar, porque aquele que ama o mundo não ama a Deus, né? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, a qual vê, como pode dizer que ama a Deus, a qual não vê? Porque, como ele nos disse, nós servimos, nós seguimos o Deus invisível, né? Aquele que nós não vemos, mas nós contemplamos as obras das suas mãos, né? Aqui as nuvens, esta terra, as árvores, os pássaros, né? Então, amados, em mais um dia, né, que a gente continue fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, sem gloriar em nada. Quanto mais oculto, nós devemos ser invisíveis também quando nós fazemos algo para Deus, né? Não temos que aparecer para homens, porque aquele que recompensa, ele tudo vê, ele tudo contempla, né? Nós temos que, muitos, os que fazem para ser vistos, acabam se tornando uma estátua, né? Um objeto de adoração. Mas quanto mais oculto nós ficarmos, mais o nome do Senhor é glorificado, é exaltado, mais Ele nos capacita, mais Ele nos concede o discernimento, assim como Ele nos disse ontem. Ele
fala a palavra a todos, mas o discernimento ele concede àqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. Por isso que para muitos, né, Jesus falava por parábolas, porque o ouvido não está aberto, ainda não está preparado para ouvir as Escrituras. E esse entendimento, essa sabedoria, ela é válida para salvar a vida daquele que o tem e para anunciar, né, aos demais e de pregar o Evangelho. Mas quando se desvia essa sabedoria para outros fins terrenos, para a corrupção deste mundo, a sua presença se afasta, né, do coração, se torna um coração árido, e a estes já não é concedido mais. Por isso que a Bíblia diz que tem muitos primeiros que serão derradeiros, e tem pecadores que hão de herdar o reino dos céus primeiro do que muitos, né, dos que são os derradeiros. Amém, amados? Mais um dia, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.